Oi, começando aqui mais um vídeo. O que aconteceu? Resumo da ópera que eu consegui ler isso aqui. Que você pode olhar e pensar, nossa, é muito pouco. Em comparação a um monte de outras resenhas e de leitura por aí, irrisório. Mas é melhor do que nada. E também foram leituras muito, muito boas. A primeira foi Frankenstein, da Mary Shelley, e é incrível quanto um livro que é maravilhoso foi escrito uma pessoa tão nova quanto a Mary Shelley, que tinha aproximadamente 19 anos quando ela escreveu. O período que eu fiquei lendo isso, eu fiquei obcecada por isso. Eu procurava todo mundo que falava desse livro. Eu ficava anotando. Porque isso aqui pode ser referência à, à relação da Mary Shelley com o pai dela. Aí eu ficava, nossa, porque tem uma relação que é criatura e o Victor Frankenstein, na verdade, são a mesma pessoa, mais ou menos como um duplo, uma sombra. Aí eu também ia, tipo, nossa, às vezes eu vejo uns. Como que fala? Aqueles atos falhos no Victor, quando ele, no meio ali, ele fala um negocinho, pensei, nossa, tem isso também. Eu fiquei meio pirada nisso aqui. Eu achei uma leitura muito, muito boa. Claro que tem, não é perfeito, como nada na vida é perfeito. Tem umas coisinhas de, por exemplo, de conveniência para a história, como a criatura achar livros no meio do mato. Aí ele acha, tipo, Plutarco, ele acha Paraíso Perdido. Quem que estava no meio da floresta com esses livros? Se eu não me engano, tinha outro também, que era aquele O Sofrimento do Jovem. Aí eu não me lembro o nome dele, mas eu sei que era um dos livros do romantismo, que era tido como muito triste, que teve gente que se foi de arrasta por causa desse livro. Ele também estava ali no meio, e você fica tipo assim, quem que tava? Quem que era essa pessoa que estava ali no meio do nada com esses livros e largou esses livros? E convenientemente a criatura achou. Mas eu relevo, porque é um livro muito bom para eu ficar encucando com isso aqui. Falei assim, dane-se, tá ótimo, tá maravilha. Meu resumo da minha opinião sobre 100% fechada com a criatura. Nada me fará ficar do lado do Victor. No final eu senti pena. Eu fiquei, porra, foda, né? Que está acontecendo, que coisa horrível. Mas não tinha jeito. Eu falava, não, mas você também é muito culpado do que tu tá fazendo. Me irritava muito o quanto que ele, por mais que ele falava, porque eu sou um miserável, ele nunca pegava a culpa pra si. Nem assumia a culpa do que ele tinha feito e nem fazia algo para resolver. Ele só vai tomar uma atitude para resolver a cagada que ele fez depois que todo mundo já foi de arrasta. Todo mundo morreu. Agora eu vou até os confins do inferno atrás da coisa que eu fiz. Eu fiquei olhando e falando, agora você resolveu fazer isso? Porra! Podia ter feito antes, mas também não teria livro. Teve gente que foi presa, criança que morreu, gente que não aguentou de tristeza e morreu também, gente assassinada, à torta e à direito. Só no final ele fala, não, agora farei algo. É uma coisa que não me incomodou aqui, mas normalmente me incomoda em livros dessa era assim romântica. Essa aqui é meio ainda regencial. Se eu não me engano, ainda era. Posso estar falando merda,
mas era da era regencial, mas já era bem romântico, né? Que é a escrita do romantismo me irrita profundamente. Toda essa coisa voltada pro eu, e aquele sofrimento, e aquele negócio, e toda hora, e não sei o que. O Victor tem isso, mas aqui não me incomodou. Eu acho que eu adorei a escrita da Mary Shelley, não tem como, não tem jeito. Gênio. Mas eu vejo isso aqui e que tinha essa coisa da época, essa influência da época que particularmente me irrita profundamente. Meu Deus do céu, pare imediatamente. Eu ficava um pouquinho com o Victor assim, pare, apenas pare. Eu não aguento mais você se lamuriando por porra nenhuma. Do nada, e eram páginas e páginas desse homem se lamuriando. Eu, pelo amor de Deus, calha a boca. Depois que eu terminei isso aqui, eu peguei isso aqui, que é Lovecraft. Eu tenho uma sensação, uma coisa assim de amor e ódio com Lovecraft. O primeiro livro que eu li dele, que foi Nas Montanhas da Loucura, eu amei. Eu achei assim, não há terror como esse. Nada mais é tão legal quanto isso aqui. Daí eu peguei um Sussurro nas Trevas, se eu não me engano. Sim, Sussurro nas Trevas. E eu não achei tão legal. Achei mais ou menos. Achei meio a boca. Mas tudo bem. Daí eu comprei outro, que era tipo um compilado de contos, que inclusive um desses contos é o Reanimator. Que pra mim bebe da água de Frankenstein muitíssimo. Não chega aos pés. É uma pegada diferente. É um cientista que quer ir além aí das leis da natureza. Trazer mortos de volta à vida. Criar uma criatura, essas coisas. Vai acontecer coisas completamente diferentes. O final é meio paia. E aí os outros contos do livro também já estavam meio tipo... E tem toda a coisa do racismo do Lovecraft também. Que incomoda muito. E no momento que você perceber que a grande maioria dos textos deles estão ali com muito teor racista, ali vai te incomodar, que tu não vai ter mais paz. Nem relevar não parece ser uma coisa muito correta. Eu falo assim, releva aí. Não parece muito legal. Leia criticamente. Tô parecendo meu professor. Eu, inclusive, odeio quando a pessoa fala leia criticamente. Mas, no caso, aqui você tem que usar essa criticidade mesmo, porque ele é o precursor do terror cósmico, que pra mim é o melhor terror. E imbatível não dá como. Não existe nada acima em níveis de terror do que o terror cósmico. Na minha humilde opinião. Se você tem a sua, guarde a sua pra você também. Só a minha importa. Aqui é uma monarquia. Eu sou a rainha. E só a minha opinião importa aqui nesse canal. Não tô nem aí se você não acha. O que eu tava falando mesmo? Ele é o que começa toda essa coisa. E os textos deles são, sim, muito importantes e tem, sim, coisas muito positivas, mas tem também coisas muito negativas. Então, você vai ter que ter esse olhar aí de dividir mesmo as coisas. Eu posso até depois falar sobre histórias que subvertem esse preconceito que está enraizado no terror cósmico, que eu acho muito legal. Talvez eu fale sobre isso outro dia, em outro momento. Então eu comprei isso aqui nas Americanas. Tipo assim, era a última chance. E ficou rolando aqui um tempão. Como eram contos, eu falei, e o mês já tava acabando, eu tava tipo assim, um mês que eu desisti das redes sociais para ler livros e só li um.
Falei, pô, vou pegar os contos. Que pelo menos é 2. E deu certo. São 2. E que bom que eu comprei esse. Aqui tem os mais conhecidos, que eu não tinha lido ainda, que é o chamado de Cthulhu, que eu não sei. Eu gostei. Ao mesmo tempo que eu acho foi bom, não foi ótimo. Porque sempre que você pensa em Lovecraft, você pensa em Cthulhu. E eu pensei que ia ser um negócio bombástico, um negócio assim incrível, como foi outros que estão aqui. Eu só achei ok. O RPG de terror cósmico se chama O Chamado de Cthulhu. E eu achei o Cthulhu ok. Achei interessante. Eu me lembrei muito, o conto passou muito a vibe de uns jogos que eu achava muito da hora, que era The Room, que é tipo um jogo de puzzle, que tem uma historinha. Tem... Depois veja aí, é muito legal esses jogos. Se eu não me engano, tem uns 3 ou 4. Ah, tem 4, porque tem o do VR também. E eu achei muito engraçado, porque eu sentia, tipo, a vibe do jogo. E era muito legal. Só que, no geral, eu fiquei meio. Daí, outros contos que vão ter aqui, tem Dagon, que eu já tinha lido. E eu também acho meio. Ok. Porque em Dagon eu não compro muito a ideia de que é um negócio tão assustador. É tipo, pra mim, na minha cabeça, eu penso no Dagon como um peixe gigante. Eu não tenho medo de um peixe gigante. Eu não teria medo de um peixe gigante. Eu não ficaria completamente alucinada porque tem um peixe gigante num monolito. Eu acho que o problema talvez seja porque eu não comprei a ideia. Então tem Nyarlathotep, que eu quero mostrar porque eu quero mostrar o índice aqui. Nyarlathotep, e eu gostei, mas pra mim isso aqui teve um problema de que eu queria mais. E eu não achei esse mais. Acabou muito rápido e era uma história muito boa e pra mim parecia muito aquele gostinho de tinha um potencial pra escrever tanta coisa, tu só escreveu isso. Mas eu gostei, achei legal. Foi o segundo conto, A Cidade Sem Nome. Vou te dizer que eu não me lembro muito do que se tratava, não. Era um cara que chegava no deserto de uma cidade. Que tinha um povo que era meio anão. Não tanquei muito. Aí tem Azatoth, que eu fiquei meio, né, tá bom, show. O cão foi muito legal. O cão foi muito legal. O cão foi maneiro. Daí vem o festival, que foi estranho. Passou uma vibe, não estranho, tipo, nossa, que estranho. Um estranho, meio, uma vibe de estranheza, mas também não me gerou tanta comoção assim. Eu li meio que por ler também. Não fico muito assim, nossa, que legal, que bacana. Daí veio o chamado de Cthulhu. Aí que veio o negócio. Aí que veio o negócio aqui. Que foi, primeiramente, a cor e perdi a capacidade de ler. A cor vinda do espaço. Daí vem uma quebrinha, assim, que já tava muito da hora, que é a história do Necronomicon, que é só uma cronologia aleatória, não sei nem por que tá aqui. E aí vem o horror. Tá vendo que eu tô muito ruim de ler agora? O horror de Dunwich. O horror de Dunwich. Que foi do caralho. Esse livro acabou muito, muito, muito lá em cima. Ele começou meio morninho, meio assim, uns altos e baixos, e terminou apoteótico. Tá, vou tentar falar mais ou menos sobre essas duas histórias. A Cor que Caiu do Espaço
Já começou muito legal que tem um cara que ele chega pra trabalhar num lugar que vai ter um reservatório e ele primeiro passa por esse lugar. Logo quando tá anoitecendo, um lugar que é chamado de a Charneca Maldita. Ele não sabe porque se chama, ele é novo ali. E ele fala uma coisa muito específica que me deixou incomodada, sabe? O que mais me pegou foi que esses dois últimos contos me deixou com medo. Isso que foi legal. Eu sempre achei que era uma história muito interessante, toda a mitologia por trás, não sei o quê. Mas essa é a primeira vez que essas duas histórias, as histórias do Lovecraft, me deram medo. E isso me deu medo, e isso que foi tão legal. Isso que valeu muito a pena, tipo, não ter largado a mão. De falar, não vou ler mais esse autor, dane-se ele. Porque foi muito da hora. Então, esse cara chega na charneca e ele fala um negócio que a luz e a sombra lá é estranho, é anormal, tá de um jeito esquisito. E que tudo é cinza. E aí ele vai falar com os moradores, eles vão falar pra ele mais ou menos uma coisa meio vaga. E eu achei muito engraçado que eles falam, não fala com aquele velho que mora ali perto, não. Aí ele fala que no dia seguinte ele foi na casa desse velho e esse velho conta a história dele. Ele primeiramente não chega contando todas as coisas e depois dando um finalzinho pra ele, como é nos outros contos. Ele já chega falando o final dele. Ele fala que o velho contou a história dele, ele pegou as coisinhas dele, ele foi embora de volta pra casa, chegou no trabalho dele, pediu demissão e ele arremata falando assim: ali eu não piso mais meus pés. E que nada nesse mundo vai fazer ele beber da água daquele reservatório. Aí você fica, vixe, vixe. E o que esse cara falou? E aí ele vai contar toda a história da família, toda a tragédia que aconteceu por conta de um meteorito que cai da Terra, na Terra ali, e ele tem uma cor que não é conhecida, que não é só uma cor. E tu fica com medo dessa cor, porque essa cor começa a fazer coisas. E tem duas crianças ainda, eles têm 3 filhos, o pessoal que mora lá. E aí, quando acontece com as crianças, você ainda fica agoniado o que tá acontecendo. São pessoas inocentes, é um negócio horroroso. E aí passa essa vibe de que o que tava ali deixou ainda alguma coisa ali, que pode estar ali, que o cinza daquele lugar tá aumentando. Eu não vou contar tudo, porque vai que alguém queira ler, é muito legal. Mas o que realmente foi do caralho foi o horror em Downwish. Aquilo ali foi um negócio. Pra mim, a coisa que foi também uma das coisas que mais me surpreendeu. Porque normalmente, se você tá familiarizado com RPG de Call of Cthulhu, todo mundo fica doido, todo mundo morre, pouquíssimos que sobrevivem. E os caras, eles fazem um negócio que era na minha cabeça pra deixar eles completamente birutas, e eles voltam como se o trabalho aqui está feito. É nóis. Eles literalmente têm que fazer meio que um exorcismo, um feitiço, um negócio, abrir portal, jogar criatura na casa do cacete, em cima de um monte. E, e eles voltam assim de boa. Tão assustados, tão abalados, sim, mas eles estão de boa. Quer dizer, até o término do conto, não sei depois. Mas me surpreendeu muito que eles tancaram o que estava acontecendo, que era de fato uma coisa assustadora, duríssima. Um negócio tenebroso. Pela primeira vez, uma descrição do Lovecraft me deixou completamente com medo, a ponto de eu achar crível o medo dos personagens. Porque é sempre uma coisa tão subjetiva que o Lovecraft conta como é que é o negócio, o que tá saindo, não sei o que brilha, não sei o que eu não consigo muito comprar o medo que os protagonistas estão sentindo. Nesses 2 últimos contos, eu comprei. Eu acho que esse é o ponto. É você comprar o que tá sendo narrado nessa história. E uma descrição que ele faz
de alguém que morre. Ai, que coisa nojenta, que coisa asquerosa, que coisa horrorosa. Os caras na sala pensando assim, nossa, eu também desmaiaria se eu estivesse nessa sala. Eu também capotaria e falava, só me chama amanhã. Não fala comigo hoje. Eu ainda não contei o que é o conto, tá? O conto vai acontecer em Dunwich, que aconteceu, e o conto vai começar falando que aconteceu um horror lá, que tu não sabe o que é. Mas você sabe que aconteceu desgraças, então você já tem aquele sentimento de algo muito ruim vai acontecer. Tem um senhor que ele tem uma filha, essa filha aparece misteriosamente grávida. Ninguém sabe de quem é a criança, também ninguém se importa, porque é um povo meio esquisito. O velho dizem que era feiticeiro. Aí dão muita ênfase a ela ser albina, não entendi. Talvez seja alguma maluquice do Lovecraft também, então a gente ignora um pouco. Eu não sei se tem muita relevância para a história falar sobre uma característica como essa numa pessoa. Então, tá, passa, vamos passar. E ele tem essa criança é muito estranha porque ela cresce muito rápido. E eles têm um fedor. E os cachorros, eles não gostam desse povo. E tem alguma coisa dentro da casa que está se alimentando de bois. E isso é uma coisa muito interessante, porque essa criatura tem uma criatura que está se alimentando e que é o povo dessa casa. Chega um momento que não tem mais ninguém para alimentar essa criatura. E enquanto simultaneamente está acontecendo a investigação do pessoal lá na faculdade do Miskatonic, que é uma faculdade fictícia no mundo do Lovecraft, sobre o que é exatamente que está acontecendo, essa criatura ela sai da casa e ela faz um estrago horroroso, que é uma das cenas mais apavorantes que eu já li na minha vida, que é a da ligação das pessoas onde essa criatura está. Que eu achei muito interessante que, aparentemente, os telefones naquela época, quando você ligava para todo mundo que tinha um telefone. Acho que num raio, assim, de cobertura, sei lá. Então, todo mundo, enquanto aquilo está acontecendo, todo mundo em Dunwich está ouvindo o que está acontecendo. Então, é uma coisa horrível. E não bastando essa cena muito horrível, o professor que está traduzindo lá as coisas fala: a coisa está lá sem se alimentar desde tantos dias. Eu acho que ainda tem uma chance. Naquele momento eu falei, fudeu. Porque você sabe, sendo que está acontecendo assim, indo para um lugar e aí voltando e aí indo novamente, que a coisa não tá sem se alimentar. E aí você já fica, se for para contar, se esse diacho desse feitiço for para contar, tudo de que a criatura não tá comendo, pode desistir, pode deixar lá e falar, faça o que quiser. E eu também não vou contar muito final, né? Porque aí vou estar dando muito spoiler. Eu acho que eu dou spoiler demais, porque eu gosto de falar das coisas. E então eu não vou chegar a falar exatamente o que é a coisa e o que acontece no final. Mas vale super a pena ler. Essa edição que tem essas todas juntinhas é a coleção Mistério e Suspense da Nova Fronteira, que de vez em quando eles lançam esses compilados de um monte de autores. Tem um monte de outros livros desse mesmo selo. E é muito legal, vale muito a pena. E é bem barato. Eu paguei R$19 nesse livro. Isso aqui também vale a pena você comprar. Se você tiver, tipo, um dinheirinho sobrando, compra também. Frankenstein é muito bom. Cara, eu tô muito feliz. Por mais que eu não tenha lido muita coisa, eu tô muito feliz que eu li coisas muito boas. Tive muita qualidade no que eu tava lendo. Então, pra mim valeu a pena. Então é isso. Basicamente, terminei aqui o que eu tinha pra falar. Então, tchauzinho, até o próximo vídeo, que eu não sei onde e quando que vai acontecer. Talvez nem aconteça. Fica na mão de Deus. Tchau.